A Camila, que está aqui com a gente, a Camila Adriana Ribeiro, que ela é bacharel em fisioterapia pelo Centro Universitário Newton Paiva, já demos as boas-vindas. O Dr. Eider, que é urologista, que fala um pouco da saúde do homem, e também o nosso Guilherme Torres, que é o psicanalista, Dr. Guilherme Torres. A gente vai falar um pouco sobre essa saúde masculina também nessa parte de transformação. Vamos começar aqui pela parte da ginástica laboral, porque a gente sabe que a mulherada cuida bastante do corpo, né? A mulherada está sempre cuidando, está sempre trabalhando para que esteja bem apresentável. E o homem sempre teve uma característica um pouco mais, guardadas as proporções da palavra, um pouco mais relaxado, um pouco mais, deixa a barriguinha aparecer, a gente começa então a cuidar um pouco do corpo. Isso tem mudado, Camila? Como é que está acontecendo essa questão laboral do homem? Bom, os homens hoje em dia, não só os homens, assim, a sociedade no geral, está havendo uma maior preocupação com as questões de saúde. Então, assim, não digo nem que se preocupar com a questão estética, mas condicionamento cardíaco, fazer exercícios diários, tem mudado muito esse conceito. E, inclusive, os homens têm começado mais a aderir às atividades físicas. Para quem não sabe, a ginástica laboral, ela significa o quê? O que é a ginástica laboral? Qual é a diferença dela para a ginástica normal? Sim. A ginástica laboral, ela surgiu no meio de pensar em intervir no ambiente de trabalho. Então, ela não é uma ginástica que a gente faz em qualquer lugar. A gente entra nas empresas, no ambiente de trabalho mesmo. Você tem que analisar, estudar a população trabalhadora daquela empresa e implementar um programa de atividades que beneficie a saúde dos trabalhadores. Seria característica, por exemplo, quem trabalha muito no telemarketing, então tem que fazer uma ginástica mais com os tendões, aquela coisa toda esticada, sim, cabeça. Cada trabalhador é de um jeito, né? Então, por isso, a gente tem que fazer um estudo antes de implementar um programa. Você tem que conhecer a população, perfil epidemiológico, se tem mais mulheres, se tem mais homens, sim, porque um exercício, ele tem alguns exercícios que podem ser globais para qualquer pessoa, mas tem muitos exercícios que são muito específicos, que você não simplesmente pode chegar lá e passar um alongamento qualquer. Então, tudo tem um estudo. Agora, Camila, essa ginástica, o objetivo maior é estético ou é mais a saúde, o funcionamento do organismo de forma geral? Não, ela tem um objetivo de saúde, de promover saúde no ambiente de trabalho. Ela veio ali a partir da ergonomia. A ergonomia, ela faz um estudo do ambiente de trabalho, a associação do homem com os meios de produção e com a tentativa de melhorar condições de saúde para os trabalhadores. E a ginástica laboral, ela vem como uma porta de entrada para a ergonomia nas empresas. Então, é uma forma de prevenir possíveis lesões, LER, DORTs, que os trabalhadores possam vir a adquirir com a atividade laboral deles. Doutor Eider, a gente sabe que o homem costuma fugir um pouco do urologista, porque tem aquele receio do médico, e desde os nossos antepassados, pelo menos os meus avós eram muito ruins quanto a médico. Não, eu não vou no médico, para quê? Médico, o homem sempre teve essa característica. Mas com a informação bem precisa, hoje a coisa tem mudado. Quais os principais cuidados que o homem tem que ter hoje no dia a dia, na questão da saúde dele? Sim, sou urologista. Então, especificamente na minha área, os cuidados com a próstata, não é? E do ponto de vista geral, eu acho que o programa aqui não é só para urologia, né? E hoje é o Dia do Homem, os cuidados gerais. Então, isso vai acabar repercutindo na sua saúde como um todo. Se o homem tem atividade física regular, se ele não fuma, se quando bebe pouco. A atividade física é importantíssima, o sedentarismo hoje ele é considerado um fator de risco quase tão grave ou até mais grave do que os outros fatores de risco já conhecidos há muito tempo. Então a atividade física que a Camila colocou aqui é importantíssima. Então é uma coisa que a gente nota frequentemente no consultório, o homem vai até o urologista, hoje vai mais do que ia antes, e ele vai, eu estou preocupado com a próstata, porque eu quero ver a próstata, eu tenho medo e tal. E esse homem tem 60 e tantos anos de idade, ele não faz controle cardiológico, ele tem o colesterol elevado, ele não faz atividade física, muitas vezes ele fuma e está preocupado com a próstata, sendo que ele está com outros fatores de risco até mais relevantes. Então, na verdade, é um todo. É um conjunto, né? O conjunto de tudo. Em relação à minha área, especificamente a próstata é o mais conhecido, mas muitas vezes esse é o gancho
Para você... para a gente chamar a atenção de outros fatores. Agora, eu queria até perguntar para o Guilherme Torres, que é psicanalista. A gente aqui está comentando sobre a mudança de mentalidade, né, do homem hoje. O que você diria sobre a figura masculina no mundo de hoje? O que mudou? O comportamento do homem? Você acha que realmente o homem mudou sua maneira de pensar? Ou ainda existe um certo preconceito por algumas áreas? Qual que é o avanço que você vê? Bom, muita coisa mudou, né? Se nós formos fazer uma linha de tempo, né, nós vamos começar com os homens das cavernas, etc. Como é que funcionava a coisa? O homem tinha que sair para caçar, eles eram extremamente, unicamente extrativistas, eles não cultivavam uma folha de couve, né? Eles iam tirar na natureza. E para ir caçar mamute, é um negócio meio brabo, né? Então, as mulheres, por 2 motivos, ficavam na casa e o homem saía para obter o alimento. E ela ficava na casa porque ela tinha que tomar conta da prole, coisa que o homem não podia fazer, porque ia amamentar, etc, etc. Passando lá para o feudalismo, vamos dar um pulo, né? O homem continua sendo aquele que levava comida para casa, etc, etc, porque as mulheres tinham um tratamento diferente, tinha uma coisa que não poderia participar daquilo que os homens participavam, né? Aí eu vou abrir um parênteses aqui rápido para a gente lembrar de uma coisa. Não que ele tenha sido o primeiro feminista, mas que ele quebrou muito paradigma, ele quebrou. Jesus. Todo mundo fala assim, porque os samaritanos não se dão bem com os judeus, né? A gente vê isso lá, Jesus conversando com a mulher samaritana. Gente, aquilo é uma quebra de paradigma impressionante, porque o que acontecia? O reino foi dividido, 10 tribos do norte, 2 tribos no sul, Judá e Israel. E o reino do norte ele foi capturado pelo exército da Síria 722 anos antes de Cristo. Então, miscigenaram com os assírios, etc, 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 depois voltaram. Então, o pessoal do sul, de Judá, não os considerava judeus puros mais, né? Eles estavam, né, muito miscigenados, já estavam adorando outros deuses que aprenderam a adorar na Síria e tudo mais. Então, Samaria ficou uma coisa isolada. Cá embaixo, Jerusalém, né, no sul, e Samaria, e depois lá na frente a Galileia, lá em cima a Galileia. Se você for olhar, é coladinho uma coisa na outra, né? Mas o judeu, por exemplo, se tivesse que ir para a Galileia, obrigatoriamente ele teria que passar por Samaria. O que eles faziam? Eles davam uma volta enorme por Pérea para poder chegar lá. Não passava dentro da Síria porque era considerado por eles solo imundo, né? Aí vem Jesus e conversa e entra dentro de Samaria. Já começou diferente por aí. Vai conversar sozinho com uma mulher, coisa que era absolutamente escandaloso na época, um homem conversar sozinho com a mulher. E além de conversar sozinho com a mulher, ele foi pedir alguma coisa para a mulher, quer dizer, quebrou todos os paradigmas. Paradigma de entrar em Samaria, paradigma de conversar com a mulher sozinho, paradigma de um judeu pedir alguma coisa para um samaritano, né? Então, Jesus começou a colocar a mulher no seu devido lugar, né? E valorizar a mulher mais. Porque antes disso, a mulher era tratada quase como gado, né? Mas Jesus abre essa brecha aí e começa a tratar a mulher de uma maneira diferente. Então, acho que foi a primeira... O interessante de tudo isso é que a gente vê, então, uma sociedade agora onde, é claro, a mulher alcançou, é impossível falar do homem sem não falar da mulher, né? No Dia do Homem a gente acaba falando bastante da mulher, porque a gente vê uma sociedade em pura transformação. Mas eu acredito até que, na questão, Guilherme, isso que eu queria perguntar para você, do homem, abrindo um pouco espaço para a mulher tomar algumas atividades, até inclusive na nossa vida secular, sim, isso compromete alguma coisa na cabeça do homem, algumas confusões de valores ou não? Você acha que a sociedade hoje está preparada para ver uma mulher que realmente trabalha, que divide funções com o homem e que o homem, além de tudo isso, ainda desempenha um papel de liderança na sua casa, mesmo com a mulher saindo para trabalhar, que é uma coisa meio, às vezes dá essa confusão dentro do lar, né? Em termos, sim. Há diferenças muito marcantes, né, com relação ao trabalho, por exemplo, da mulher e do homem.
Infelizmente, até hoje, em alguns lugares, o homem é mais valorizado do que a mulher, né? Até ganha mais para exercer a mesma função. Mas eu conheço, né, e todos nós conhecemos, mulheres que exercem suas funções muito melhor, de maneira muito mais eficiente do que o homem. Não é? Mulher tem uma atenção tanto mais difusa, o homem tem uma atenção mais concentrada em um ponto. Eu, uma vez, fiz uma experiência muito interessante, que eu montei um palco com um telefone, uma criança chorando, 2 irmãos brigando, uma porta onde o carteiro estava chegando e o telefone toca. Né? Aí coloquei primeiro os homens para fazer. O cara ficou doido lá, né? Ele não sabia se ele atendia o telefone, se ele ia pegar o menino que estava chorando, se ele separava a briga dos dois, se ele mandava coisa. Ainda tinha uma panela no fogo. Bom, a conclusão foi que o carteiro não foi atendido, os 2 meninos continuaram brigando, o telefone ficou tocando sem parar e o arroz queimou. Né? Não deu certo. Né? Ele só fez uma função, acho que foi só pegar o menino lá e fazer. E chamou a mulher, né? Chamou o nome da mulher. E aí entrou uma mulher depois para fazer. Fez tudo direitinho. Você aguarda só um pouquinho, que agora não posso te atender não, que eu estou ocupado. Falou com o carteiro lá. Falei, só aguarda um minutinho só que eu vou lá. Separou a briga dos meninos, pegou, foi amamentar o outro, desligou a panela do fogo, colocou no fogo baixo, foi lá para atender o carteiro e tal, tudo bem. Aí você fala, olha só a quantidade de coisas que a mulher fez e o homem deu conta de fazer uma. Foi só pegar o menino que estava chorando. E mesmo assim o menino não parou de chorar. Então, elas são competentíssimas, né? E hoje ocupam cargos que eram ocupados estritamente por homens. Né? Eu, outro dia, estava viajando para o sul, parei o carro num posto de gasolina e vi uma menina de 20 e poucos anos descendo uma Scania. A cabine da Scania não cabe aqui dentro, não. É muito grande. E eu fiquei admirado de ver aquilo que era estritamente masculino, um trabalho estritamente masculino. Eu mesmo tenho uma prima nos Estados Unidos que dirige, o Jean deve lembrar do tamanho dos caminhões dos Estados Unidos, né? Aquilo é um horror, um escândalo, né? de grande. E ela tem, assim, aquele físico de andorinha, sabe? Sim, aquela musculatura de canário belga, aquela coisa assim. Né? E dirige um caminhão Volvo, que é um monstro. Né? E ela me pegou um joguinho lá e fez comigo para tentar colocar o caminhão no lugar. Coloca.